Vai ser mais um reencontro do Renato com o Grêmio. O Renato tem levado a melhor, sim, né? Pelo menos foi assim na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, hein, Renato? O Grêmio vem de caro sempre as derrotas. É o estilo do futebol gaúcho, tanto do Grêmio como do Internacional. É assim mesmo, domingo vai ser assim também. Todo mundo quer ganhar, todo mundo que enfrenta o Flamengo se entrega e o Grêmio joga dessa maneira e domingo pode ter certeza que vai ser mais um jogo pegado. Não tem uma equipe que vai ganhar todos os jogos. Não tem uma equipe imbatível. O Atlético vem ganhando, o Flamengo vem ganhando, o próprio Palmeiras vem ganhando, mas é uma coisa normal. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito longo. Então, qualquer vacilo, de repente você, por causa de uma derrota, você perde 3, 4 posições. Tem muitos jogos pela frente. Mas eu penso aqui no Flamengo. Acho que o mais importante de tudo é o que a gente vem fazendo. A cada 3 dias, independente da competição, a gente vem conseguindo as vitórias. Bom, a nova confusão que envolve o Flamengo, aliás, são 2 confusões, tá? Uma é essa daí do calendário. O Flamengo ele pode fazer 4 jogos em até 10 dias pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque as partidas contra o Atlético Paranaense e também contra o Atlético Goianiense foram remarcadas para essas datas. Então ele vai jogar no dia 30 ou 31 contra o Galo, depois ele joga no dia 2 contra o Furacão, joga no dia 5 contra o Dragão e depois faz a partida contra a Chapecoense. Antes da gente falar dessa questão do calendário, eu já vou acionar o Pedro Henrique Torre, porque o STJD acaba de confirmar em seu site a punição de 2 jogos para o Gabigol em relação àquela expulsão contra o Internacional. Vocês lembram daquela reclamação toda? E aí o Gabigol foi julgado e foi punido com 2 partidas, Pedro. Uma partida ele já cumpriu, né, a suspensão automática, então tem mais uma aí a cumprir. O Flamengo a gente imagina aí que vai recorrer também dessa decisão. Mas já vamos colocar o Pedro então na conversa. Certo, Pedro? Então, ora é questão de torcida, ora é questão de calendário, agora tem aí também um novo assunto, a suspensão do principal atacante do Flamengo, Pedro. Tudo bom, Bruno? Bom dia para você, bom dia para o Mar, Eugênio. Já diria o poeta Ronaldinho Gaúcho, né? Flamengo é Flamengo, então tá sempre agitado. Na manhã aí dessa sexta-feira, o julgamento no STJD, 5ª Comissão Disciplinar, o Gabigol acabou punido aí com esses dois jogos de suspensão, né? A punição poderia ser de 1 a 6 jogos por conta daquela expulsão na partida contra o Internacional. Ele aplaudiu o árbitro, acabou expulso. Paulo Roberto Alves Júnior foi até informado pelo 4º árbitro daquela ironia que ele teve quando levou o cartão amarelo, aí aplaudiu, foi expulso. E aí quando ele saiu de campo também foi capturado pelas câmeras de transmissão ali, ele falando que o futebol brasileiro é uma várzea, então ele acabou denunciado e aí por isso pegou 2 jogos de suspensão, como você disse, cumpriu 1 e aí tem esse segundo jogo de gancho aí. Na teoria, ele está suspenso para o jogo de domingo contra o Grêmio, na teoria, porque o Flamengo ainda tenta um recurso. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque o dia útil aí, se eu não me engano, até 17 ou 18 horas, o STJD funcionando aí para o Flamengo, de repente, tentar colocar o jogador em campo. Mas aí dá aquela quebrada também no técnico Renato Gaúcho, aquelas coisas de futebol brasileiro. O Flamengo teve treino hoje de manhã, fez aquela preparação, de repente na cabeça do Renato estava alguma situação de jogo com o Gabigol, obviamente, e aí tem que refazer se não puder contar com camisa 9. Mas é um drama isso, Eugênio? Ou não tem problema, escala o Gabigol e pronto, vamos pro jogo? O drama, o Pedro, né? O Pedro, desculpa. Não chega a ser um drama, porque o Flamengo tem um grande elenco, tem um grande reserva, especialmente para a posição ali. Mas é um problema, né? Porque você perde a sua referência, né? O seu principal jogador de ataque é sempre uma ausência sentida pelo Flamengo. Então, como disse o Pedro, de repente estava treinando, trabalhando o time de uma forma e se vê obrigado a mudar. Vamos ver se o Flamengo consegue o tal efeito suspensivo, né? Normalmente é isso, né? Tem a pena e o efeito suspensivo até o julgamento definitivo no pleno do tribunal. Vamos ver se consegue. Ô Pedro, sobre a questão ali do calendário, o que o Flamengo planeja, o que o Flamengo pode fazer agora? Porque houve aquele pedido para as partidas serem remarcadas, elas foram inicialmente adiadas, foram remarcadas, mas agora acumulou e vai ser um jogo atrás do outro. E agora? Bruno, não foi nem um pouco bem recebida essa informação de que a CBF tinha remarcado os jogos com esse intervalo bem curto entre as partidas.
Até ontem já nas redes sociais os dirigentes do Flamengo se manifestaram, tanto o vice de Relações Externas, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o vice jurídico e geral do clube, o Rodrigo Dunche de Abranches, se manifestaram contra essa situação, reclamaram bastante, e o Dunche de Abranches deixando bem claro que o Flamengo, se necessário for, vai na esfera jurídica contestar essa situação por conta daquele intervalo de horas ali, que tem um mínimo, se não me engano, de 66 horas entre uma partida e outra, não pode ser de 48 horas. O Flamengo está com esses jogos encavalados aí, que a gente viu, 30-31, o jogo contra o Atlético Mineiro, 30 ou 31 de outubro, depois 2 de novembro, Atlético Paranaense fora, aí volta para o Rio de Janeiro dia 5 contra o Atlético Goianiense, aí dia 6, 7 ou 8, que está ali ainda está indefinido, o jogo contra a Chapecoense. Então, o Flamengo quer lutar contra isso daí, porque aí volta naquela questão daquela palavra da moda agora, a isonomia, todo mundo brigando sobre isso, a questão dos bastidores mesmo do futebol brasileiro. O Flamengo não vai para a luta, não vai deixar isso passar direito não, porque no ano passado, na edição do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo já teve esse problema, ficou muito marcado ali internamente também. O Flamengo teve essa dificuldade. Foi uma semana de 4 jogos, de sábado, de uma semana até domingo. O Flamengo teve 4 jogos em sequência, sofreu bastante. Conseguiu até 3 vitórias e 1 empate, mas foi muito desgastante. Só que eram 3 jogos no Rio de Janeiro e 1 fora em São Paulo. Um deslocamento bem curto. Só que agora são deslocamentos maiores e é um jogo fora, um jogo no Rio de Janeiro. Um jogo fora, um jogo no Rio de Janeiro. Então é um vai e vem bem desgastante. A logística é mais complicada. Então o Flamengo vai para a luta para tentar evitar essa situação. E a ideia do Flamengo sempre foi, pleiteando a CBF e tudo mais, é que o calendário seja esticado até pelo menos ali janeiro de 2022, e não é uma ideia de agora. Lá atrás, quando contratou o Domenech Torrent, o Flamengo tinha feito o contrato com ele até janeiro de 2022, porque imaginava, por conta da pandemia, que esse ano a temporada de 2020 invadiria 2021 e a de 2021 invadiria 2022. Então, para não ter problema de ter que renovar, estender o contrato com o Domi, se ele ficasse, desse muito certo, ele já colocou um pouquinho mais para frente, prevendo isso. Então, essa é a luta do Flamengo para tentar esticar um pouco mais e ter mais tranquilidade em busca da isonomia, Bruno. Mas o Pedro citou a palavra aí que é a que mais tem no meu Twitter agora, que é o pessoal falando de isonomia. Se tem uma coisa que é isonômica no futebol brasileiro, é o calendário, que é ruim para todo mundo. Ou não? É ruim? É bom para alguém o calendário do futebol brasileiro? Não creio. Não. Não é bom. Ninguém. É que é o seguinte, já sabendo que ia ser complicado, uma hora vai ter que jogar essas partidas. E a informação que o Flamengo tinha, como os outros clubes, todos os outros 20, é que existia uma data final. Pleitear, esticar a data final é um ponto, mas já existe uma informação. Eu vou ter que pleitear, porque a informação que eu tenho é que o fim é aquela ali. Quando lá atrás os jogos foram cancelados, em algum momento ia ter que pagar. E eu me lembro da gente falar isso aqui ainda, né? Que o Atlético, por exemplo, já entendeu. Falou, não, vou ficar prejudicado, porque também teve 6 jogadores convocados para outras seleções, mas vamos jogar agora. E perdeu, hein? E perdeu jogos. Perdeu jogos importantes. Quando abriu mão de não ficar fora também. Porque sabia que ia ter que pagar. Então, assim, é cruel o calendário. É cruel com todo mundo. É cruel o calendário. Como foi talvez com o Red Bull Bragantino? Quantos pontos o Red Bull perdeu? Bruno, Quantos jogos o Palmeiras fez? Quem sou eu para ser o defensor dos oprimidos? Mas a gente vive um mundinho fashion, né? Na temporada passada, o Goiás disputou 6 jogos em 13 dias. 6, em outubro. Perdeu 4, empatou 2. Onde está o Goiás? Está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Só que o Goiás não teve essa voz, entende? E o prejuízo para um time que está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro é gigante. O problema é se a gente falar que o Flamengo não tem razão nessa reclamação, claro que a gente está sendo contra o Flamengo. Não é isso. É claro que tem. Tem que tentar pleitear mesmo. Claro. Eu concordo, eu faria o mesmo. Mas a questão para mim é que é ruim para todo mundo e que os clubes eles só
questionam quando é ruim com eles. Que quando é ruim com o outro, eu vou tentar aproveitar. Ah, mas esse é um ponto importante. Primeiro é o seguinte, essa questão é uma tragédia anunciada. Porque já se sabia que não ia ter data. Isso. Né? Desafia o Flamengo a encontrar, dentro do calendário que está estabelecido, um espaço para encaixar esses jogos. E tem uma notícia extra. Tem mais um jogo com o Grêmio da segunda rodada para encaixar. E não tem lugar para encaixar esse jogo. Tá reclamando disso aí, mas tem um outro jogo para encaixar numa data que não existe. Hoje não existe, porque tem o calendário lá. Então, já se sabia que ia ser assim. A não ser que o Flamengo seja eliminado. Ou especialmente da Copa do Brasil. Porque aí são 2 datas de final de Copa do Brasil que dá para encaixar esse jogo do Grêmio e, de repente, puxar um desse para cá e colocar ali. Desde que ele não jogue as finais da Copa do Brasil. Fora isso, não tem data. A não ser que você faça, numa outra semana, colocar mais 3 jogos numa outra semana. E o pior de tudo não tem jeito. É que o futebol brasileiro... Lembra o ano passado, quando o Palmeiras esteve numa situação semelhante? Sim. E alguém da CBF... Foi o Noveleto. O Noveleto foi falar que da Federação quem mandou Gaúcha. ganhar tudo. Cara, isso é o aí. fim do mundo. Mas aí também, eu vou entrar num ponto que eu falei aqui essa semana, gente. Falei aqui essa semana. Quando o Flamengo assume uma postura de se isolar politicamente. Porque tudo isso pode ser resolvido politicamente. Quando eu falei, o Flamengo ele quer liderar um movimento e ele se opõe à CBF e a todos os outros clubes. Se ele está junto com todo mundo, ele chama nessa reunião, não tem reunião lá? Tem. Gente, vamos checar aqui o Campeonato Brasileiro. Bota aqui mais uma semana e meia de campeonato. Né? Que tal? Estamos todo mundo junto aqui? Mas não. Ele falou assim, eu sou eu por eu mesmo. E vamos lá o que acontece. Numa semana em que ele tinha uma liminar até quarta-feira à tarde, movimento político, na quarta-feira à noite, a liminar cai. Na sexta-feira, o jogador dele é suspenso no tribunal. Sim. E na quinta-feira, os jogos dele são marcados em sequência. Você acha que é tudo por acaso? Ou que é uma resposta política ao auto-isolamento do Flamengo? Parem para pensar. Boa questão também aí, hein, Eugênio, que envolve mais essa discussão toda. E tem mais aí, tá? Porque a gente está falando tanto em Flamengo, em confusão, em aperto de calendário. Prepara que pode ter um campeonato mundial interclubes aqui no Brasil também, tá bom, Pedro? Você vai trabalhar bastante, viu? Obrigado. Beleza, Bruno. Vamos acompanhar isso daí, porque, mais uma vez, repetindo o poeta Ronaldinho Gaúcho, Flamengo é Flamengo. Um abraço. É isso. Bom, agora a gente vai ouvir, olha só, em autoridade lá do Rio de Janeiro, o secretário Pedro Paulo, que falou